De volta com o nosso programa Cadê o Síndico? Nosso último bloco, o programa já quase no final. E vamos mais, você ainda pode participar ligando pra gente no 3505-5000 ou mandar sua mensagem pelo nosso WhatsApp 981553258. O programa Cadê o Síndico de hoje recebe a doutora Ionara Ribeiro, advogada, falando sobre limitação do direito de propriedade imposta pela Convenção do Condomínio, e a doutora Michele Lordelo, diretora do Grupo Lordelo, falando sobre riscos de não contratar uma auditoria preventiva. Lembrar você que ligou o radinho agora e sintonizou na Metrópole que no próximo sábado estaremos ao vivo direto do condomínio Complexo Odontomédico Itaigara. Nossa segunda blitz do Cadê o Síndico? Pois é, ao vivo de lá. Também quero lembrar o nosso ouvinte que nós temos agora os nossos canais, né? Você pode acessar e se inscrever, principalmente, no nosso canal do YouTube, o Cadê o Síndico Digital. Lá estaremos disponibilizando alguns trechos aí do programa, também faremos ao vivo, então você pode saber muito mais. Caso você tenha perdido o programa da semana passada, você vai poder conferir lá. E também o nosso canal no Instagram, o Cadê o Síndico? Acessa lá que você também fica conhecendo quem é a doutora Michele, quem é a doutora Ionara, você vai ver cada um de nós. E as nossas pautas, né, dos programas que virão, principalmente do nosso programa da próxima semana. Voltar a falar aqui com a doutora Michele Lordelo. Doutora Michele, por que você vem aí usando a palavra governança condominial? Na verdade, como nós trabalhamos com auditoria preventiva desde 2007, esse termo ele já é empregado na prática nas nossas auditorias, que nada mais é do que atuar com a prestar atenção para os valores entre os pares, onde nós sempre defendemos nos relatórios que o gestor conheça o perfil daquele condômino para verificar se é um inadimplente contumaz, ou se é um inadimplente que está passando por um problema financeiro grave, ou se é um inadimplente que efetivamente atrasou uma ou duas cotas condominiais por uma questão de saúde ou por falta de emprego. Essa preocupação, Josi, ela sempre foi fundamental no nosso grupo, justamente porque nem todos os condomínios, né, precisam entender que a judicialização é a melhor solução, porque a governança ela vai trabalhar o pilar da transparência, desses valores entre os pares, das boas práticas de gestão, da atenção ao condômino e o entendimento daquele modelo, daquele condomínio. Porque uma auditoria, ela não vai ter, para um empreendimento, ela não vai ter o mesmo relatório para o outro empreendimento, porque cada prédio vai possuir as suas especificidades. Então, nesse caso da judicialização, e Ionara, nós sempre conversamos muito sobre isso, no sentido de que muitas vezes tem condomínios que não possuem recursos para pagar as custas judiciais. Então, por que aquele processo foi a uma judicialização? Já que poderia ser evitado no sentido de se fazer um mutirão de cobrança, de enviar os comunicados adequados para esse condômino, para entender esse perfil. Então, tudo isso é preservar os valores entre os pares. Isso a governança traz. Governança é um termo muito utilizado para as empresas, no aspecto da governança corporativa, mas nada mais é do que se trabalhar com transparência, e isso só pode ser possível através da auditoria. Então, qualquer texto que seja vinculado a essa temática, todas as pessoas vão observar que para que a governança tenha funcionalidade é preciso que se tenha uma auditoria atuante. E nesse sentido da governança eu posso trazer outros exemplos, que é o book dos prestadores, o book dos prestadores de serviços, onde esse prestador precisa estar habilitado, registrado, com certificação, garantir ao empreendimento que tem condições realmente de efetuar aquela prestação de serviços. No caso de uma obra, por exemplo, tem empresas que não têm recursos para garantir a obra, mas ela foi contratada, porque não é um processo... Às vezes não possui nenhum capital social adequado, exatamente, né, Michele, ela ela não pode garantir a obra, então ela não deveria ser contratada. Exatamente. Ela não tem as certidões adequadas. Não tem responsável técnico. Ela não pode, a RT que às vezes vai para... que é, digamos, de uma obra para uma obra específica,
fachada, mas daqui a pouco a pessoa está fazendo fachada, está fazendo piscina, está fazendo infiltração. Então, existem casos, inclusive, onde nós detectamos que aquela RT não é específica para todos os serviços que estão linkados no próprio contrato. Então, esse book com transparência traz também segue todo o pilar da governança condominial. Teria outros exemplos, mas a gente deixa para outro dia. Eu só vou fazer um adendo, né, daquilo que a Michelle está colocando, que é o seguinte: como o síndico que a gente falou aqui, né, o síndico ele é um morador, é um profissional, alguém que está realmente investido de qualificação técnica para trabalhar, mas por mais que esse administrador tenha uma qualificação técnica importante e relevante, ele não vai ter conhecimento de todas as áreas específicas, por isso que é fundamental ele se cercar de especialistas. Então, quando o Michele traz essa questão aqui, esse outro lado da auditoria, né, que a gente precisa muito trabalhar com essa concepção, porque muitas vezes a auditoria é vista como uma ferramenta para se apontar falcatruas ou qualquer tipo de irregularidade dentro do condomínio. E quando a gente observa que ela tem um outro lado tão importante, muito mais preponderante, né, porque evita o problema, e é muito melhor você evitar o problema do que você tentar encontrar uma solução para ele, né? E, lógico que se houver o problema, a gente precisará da solução. Mas evitar esse problema é muito importante com a prevenção da auditoria, porque assim você também previne litígios, né? Quantas e quantas ações de prestação de contas a gente tem que ingressar na justiça porque o síndico não presta contas, porque ele entende, inclusive, que a prestação de contas pode ser feita ali com aquela análise superficial do Conselho Fiscal com o balancete do condomínio, e ele chega muitas vezes numa assembleia sem documento nenhum, sem dizer nada, sem informar nada para os condôminos. Então, são essas situações assim que precisam ser melhor gerenciadas dentro do condomínio para evitar os problemas. Então, quando o Michele traz esse outro lado da auditoria, essa forma de administração preventiva, regular, eficiente, isso faz com que o condomínio cresça, com que os empreendimentos se valorizem, porque uma gestão eficiente que administra muito bem o condomínio vai valorizar o patrimônio e, consequentemente, todo o mercado imobiliário cresce com isso. Você pode fazer uma analogia com a auditoria preventiva com o elevador. Você pode ter no prédio 2 elevadores que não tem a manutenção preventiva? Não. Se um dia aconteceu o problema, como é que foi? Não fez a manutenção. Responsabilidade civil do síndico. Exatamente. A auditoria tem que fazer isso. Para a gente fechar a pauta de hoje, doutora Michele, já que falamos tanto de auditoria preventiva, qual a principal vantagem em contratar uma auditoria preventiva? A principal vantagem é se antever um problema. E nós temos só que mudar determinados pensamentos vinculados a essa questão de culpabilizar o gestor, de fiscalizar, etc. Como nós mencionamos na pergunta 3, a nossa surpresa de que os gestores, inclusive como síndicos profissionais e experientes, estão até mesmo com receio de contratar auditoria preventiva pelo fato da exposição, mas nós temos também uma outra corrente, que são aqueles que só estão aceitando o encargo da função com uma auditoria preventiva. Por quê? Porque precisam de um apoio justamente para saber se toda aquela equipe está atuando de forma conjunta. Então, isso digamos, a principal vantagem. Nós temos que pensar que toda vez que um gestor incluir no seu orçamento anual a auditoria preventiva, esse rateio vai ser ínfimo com relação ao pagamento que cada condômino fará. E o próprio condômino vai poder acompanhar essa gestão, inclusive sob o aspecto do seu gestor. Michele. Um detalhe, Castro, rapidamente. A auditoria funciona uma forma de prevenção também para o futuro gestor. Então, quando um síndico que ele se candidata, que ele coloca seu nome à disposição, o que acontece? Ele já sabe, não, seria auditado preventivamente. Então, não poderia errar. Ele terá um cuidado maior com as finanças do condomínio. Minha pergunta é a seguinte: hoje eu sou síndico e Joyce vai assumir o condomínio agora que eu vou deixar para ela. Ui! Na hora que eu entrego para ela a minha gestão auditada, qual é a chance que tem de ter algum problema na minha gestão, que está tudo aí auditado, assinado, Michele? A responsabilidade aí, se o relatório ele não tem ressalva financeira, nenhuma. E quando você assumir, se houver uma ressalva, seja ela financeira ou seja de ordem de segurança,
Você, quando visualizar esse relatório, você vai procurar identificar se esse gestor anterior fez comentários sobre essas ressalvas, porque a auditoria permite isso também, que o gestor não é se defenda, mas que ele comente por que aquela não conformidade aconteceu, e muitas vezes ele vai dizer que justifique, foi um problema da administradora, foi um problema de não acompanhamento, mas, Castro, a grande questão aí é no sentido de quem vai assumir a função. Tem uma responsabilidade muito grande. Mas eu digo assim, quando essa gestão não tem ressalva, então eu não tenho nada a temer. Eu entreguei aqui a minha gestão hoje para a Joss. Tá tudo ok. Se eu não tenho Daí pra ressalva frente, financeira... é com ela. Né? Agora, existem ressalvas de ordem de segurança. Por exemplo, existem condomínios que não têm fundos de obras, que não arrecadam fundo de reserva. Existem condomínios que têm uma quantidade grande de colaboradores orgânicos e que não tem fundo previdenciário e trabalhista. Então, mesmo que não tenham ressalva financeira, o que seria ressalva financeira rapidamente? Transferências não identificadas, possíveis desvios de recursos, falta de prestação de contas com relação a algum pagamento que foi realizado. Mas a ressalva que não é financeira, ela também é grave. E quem vai assumir a função vai receber isso, inclusive, para que já refaça a sua previsão orçamentária e que tome as medidas cabíveis. Valeu, doutora Michele, só temos